gente! Tudo bem com vocês? Nós estamos reunidos para o nosso 5º vídeo, nossa 5ª catequese. Nossa, a gente tá indo bem, né? Aquela... Vocês que tem que dizer, né, se a gente tá indo bem ou não. Então, como todos os dias, né, vamos iniciar nossa catequese, né, nosso vídeo, fazendo nossa oração. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E hoje, de modo especial, a gente quer pedir, né, para que Deus possa sempre nos iluminar, para que tudo que a gente fale aqui, né, tudo seja da vontade dele, tudo seja para ele, que a gente possa, de fato, entregar os nossos pedidos, os nossos desejos, a nossa vida inteira, por meio das nossas orações, para que ela sempre alcance, né, ao céu. Então, vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração do Santo Anjo, pedindo mesmo que Deus possa vir nos iluminar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, no último vídeo, que assim, foi um vídeo muito legal, que a gente gostou muito de gravar, a gente falou sobre a predileção que Jesus tem pelas crianças, por 3 principais motivos. Porque as crianças são simples, puras e sinceras. E a gente falou muito, né, porque Jesus tem essa predileção porque ele se vê nas crianças, porque ele é, né, simples, puro e sincero. Nós também aprendemos que nós temos uma guarda, um segurança particular, né? Que é o nosso anjo, né? Santo Anjo da Guarda. E além disso, a gente viu a importância dessa oração. A gente olhou, né, cada frase ali, cada pedido que a gente faz para o Santo Anjo, o quanto isso é importante. E a gente fez um pedido muito especial, assim, muito importante para vocês, que era de vocês não pularem etapas, né, de serem crianças, curtirem aí, aproveitarem. Aproveitar a infância, né? Que é muito bom, é uma época muito importante das nossas vidas e que a gente pede que vocês não pulem, certo? E nós queremos hoje falar sobre um tema muito importante, como a Ká até já falou no início da nossa oração, porque justamente, né, nós queremos falar sobre isso. E, né, já puxando ali, né, dessa predileção que Jesus tem por nós. Nós queremos realmente que vocês tenham uma intimidade com Jesus. Não simplesmente saber que ele é, né, que ele tem uma predileção por vocês, mas ter essa, né, dar um gostinho para ele, né, de nos amar. Então, o tema de hoje é a oração que Jesus nos ensinou. Nós vamos já começar com a leitura da palavra. Hoje, nós queremos que vocês abram. Tá em Mateus 6, capítulo 6, no versículo 9 ao 13. Então, a gente vai deixar um tempinho aí para que vocês abram a Bíblia. Então, vamos lá, gente. Então, tá lá Mateus, né? Tá lá um pouco mais da metade da Bíblia, né? Para quem tem a Ave Maria, né? Isso, para quem tem a Bíblia, Ave Maria tá mais ou menos, tá lá na página, né? 1290. E para quem não tem a Ave Maria, que é da Pastoral, deve estar muito próximo ali. Então, a gente vai deixar aí um tempinho para que vocês consigam ver, ó.
até mostrar aqui. Deixa eu ver onde tá a câmera. Pegando. Mateus. Será que tá focando? Aí o 6. Apareceu? Sim. 6. Aí o 6 grande, que a gente sempre fala, né? E aí Vai vai ser estar na do próxima outro página. lado. Aqui no Pai Nosso. O Pai Nosso. Pra ver? Sim, né? Então a gente vai esperar vocês. Qualquer coisa pede ajuda para os responsáveis. Então vamos lá. O Pai Nosso. Eis como deveis rezar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bom, aqui nós vemos nessa passagem Jesus nos ensinando a rezar, né? Então é justamente o tema, né, da nossa catequese de hoje. A oração que Jesus nos ensinou. E qual é a oração essa? O Pai Nosso. Então, nós já queremos começar aqui a entender a importância da oração, no modo geral, não só o Pai Nosso, mas de um modo geral. Qual é a importância que a oração tem na nossa vida? Então, tudo começa, que a gente já viu, né, que o nosso exemplo maior de vida, nosso exemplo a ser seguido é o próprio Jesus Cristo. Então, ele é o nosso exemplo. Nós devemos, tudo que nós devemos fazer, nós devemos olhar para ele e ver, será que Jesus faria isso, né? E se Jesus fez isso, nós devemos fazer também. A gente viu que a vida de Jesus, né, ela foi completamente na humildade, né? Jesus, ele foi inteiramente humilde, né? A gente já até falou bastante sobre a humildade de Jesus. E a oração, a gente também vai ver a humildade de Jesus, né? O quanto, né, nós também devemos ser humildes para fazer também essa oração diretamente ao nosso Pai, né? Então, a gente vai falar da oração também linha por linha, né? Assim como a gente fez lá na oração do Santo Anjo, que a gente foi explicando linha por linha, que às vezes a gente passa tão despercebido da oração, o que de fato significa a oração, o que de fato o que a gente está pedindo, né? Que a gente está fazendo pedido, a gente está conversando com Deus e a gente não percebe porque a gente faz a oração de uma forma apenas decorada. Sim. E aí hoje, né, a gente continuando já esse propósito, né, da oração, que a gente sempre frisa também, para que a gente possa sempre fazer uma oração, conversar com Deus, então a gente vai falar o porquê, né, dessa oração, e a oração que o próprio Jesus nos ensinou, né, então a importância da oração. Sim. Então, tudo começa, né, a oração, ela tem o seu início, né, muito presente no querer estar junto de Deus. Então, Jesus Cristo, quando ele vem à Terra, a forma que ele tem de estar com o Pai é através da oração. Quando a gente vê a vida de Jesus, tem muitos momentos que ele se retira, né, do meio daqueles que estão com ele, se retira para um monte, geralmente, né, e conversa com Deus, tem esse momento de oração. Então, a oração, ela nada mais é do que um estar com Deus. Olha só, a gente tem essa oportunidade de estar com Deus. E isso é magnífico, é uma honra muito grande, né? A gente vê uma unidade, né? Uma unidade muito grande, porque ali é um relacionamento, né? Entre Sim. Jesus e Deus, né? Na verdade, a trindade, né? Tudo tá unido, né? Sim, sempre. E o relacionamento, né, que o pai busca com o filho, que o filho busca com o pai, e tudo através também do Espírito, né? Porque o Espírito sempre é esse intermédio, essa ligação, porque o Espírito Santo, como a gente até comentou, é o amor que transborda do pai e do filho. Então,
essa ligação que os dois têm é o próprio Espírito, né? Que se manifesta. A gente vai deixar até uma imagem aqui, que vocês vão ver essa relação que vai ter, né, da Trindade mesmo, né, desse triângulo que existe, né, a relação do Pai que está acima, né, o Espírito Santo ali no meio, entre o próprio Jesus e o Pai. Então tá tudo ligado, né, e esse relacionamento ali da Trindade, né, e como que, de fato, né, se tem esse relacionamento, porque pra gente hoje, né, se relacionar com alguém envolve o diálogo, né, o conhecimento daquela pessoa, então a gente precisa buscar conhecer o outro, conversar com o outro, né, e como a gente cria, né, a intimidade que a gente sempre fala que a gente precisa ter uma intimidade com Deus, né. E daí que a gente vê que Deus, além de nosso Pai, nosso Criador, aquele que nos ama, ele também é nosso amigo. Então, a gente pode muito bem conversar com ele, falar segredos para ele, né? Pedir conselhos para ele. Então, é exatamente isso que a Kai está dizendo. Nós criamos uma relação de intimidade com Deus, porque ele está ali querendo mesmo que nós conversemos. Assim, muitas vezes a gente pode ouvir de algumas pessoas, não, mas eu não rezo assim, porque Deus já sabe. Deus já conhece o meu coração, né? Deus já sabe o que se passa, ele sabe das minhas dificuldades. Mas Deus, ele anseia pelo homem, ele anseia pela nossa relação com ele. Então ele quer ouvir. Sim, né? aí a gente volta também naquilo que a gente falou. Existia um abismo entre o homem e Deus. Que foi feito causado pelo pecado. Causado, né? pelo pecado. Então esse abismo ele era tão grande e o erro do homem, né, contra Deus era tão grande que o homem por si só ele não conseguiria chegar de volta a Deus. Então Deus ele sempre busca esse relacionamento com a humanidade e ele não queria perder isso. Então Deus ele busca de novo, né, esse contato. Então Deus sempre está buscando esse relacionamento com a gente, né? E aí ele manda, né, o seu próprio filho para que possa ali perdoar, né, limpar aquela mancha que existia, derramando seu próprio sangue na cruz, né, como a gente já viu, para que a gente pudesse de novo, né, ter essa proximidade com ele. Sim. Então, olha só, tudo que Deus ele faz para manter de novo esse relacionamento com a gente. Sim. E a oração, então, é essa continuidade, né? Então, Jesus Cristo vem, deu o seu exemplo de oração, de fidelidade com Deus, de intimidade com Deus, né? E isso é o que Deus mais anseia de nós, de sermos íntimos dele. E não somente rezarmos só nós, aqui eu, Luara, com Deus, a Karina com Deus. Não. Deus também quer que rezemos juntos. Sim. Comunidade, né? Comunidade, exatamente. Em família. Não só, né, lá no nosso momento de catequese, com, né, as catequistas, com os nossos amigos, mas em casa. O quanto é importante nós termos um momento de oração em família. Mamãe, papai, irmãozinho, tudo mais, é muito importante. Então, nós devemos rezar com as nossas famílias em casa, assim como nós rezamos na igreja. Sim. Certo? Então, nós devemos ter essa unidade. Então, olha que incrível, a oração, ela não cria somente uma relação de intimidade com Deus, mas também com os irmãos, com a nossa família, com os nossos amigos. Então, a oração ela tem um poder muito grande, né? E aí a gente vai vendo que o próprio Jesus, ele já era muito próximo de Deus, né? E ele sempre buscava mais essa proximidade, esse relacionamento direto com Deus. E aí, esse meio é justamente a oração, é a forma que ele tem de se aproximar ao seu Pai, né? Que está no céu. E aí, a gente pode ver, né, que Jesus, ele também rezava, né, em família. Com a família dele, com Maria e José. Né, nas sinagogas, nos templos, que eram costume já dos judeus, né? De rezar para buscar esse contato, né?
direto, né? Essa oração, essa intimidade com o próprio Deus. Sim. E olha a importância que Jesus mostra, né? A importância da oração. Antes de escolher os 12 apóstolos, Jesus rezou a noite inteira. Então, olha só, a oração também é importante para tomarmos decisões sérias, importantes na nossa vida. Então, antes da gente fazer uma coisa muito importante, nós devemos pedir, Senhor, ilumina, né, a minha mente, para que eu tome a decisão certa, que eu escolha a coisa certa, a melhor, né, que eu tenha a melhor escolha. Jesus, que é Deus, ele faz isso com o Pai, então ele pede ao Pai, Pai, né, me ilumina. É uma questão também, a gente vê, né, claramente a humildade. A humildade, né? ele é Deus, ele é perfeito, mas ele quer dar o exemplo. É isso que você tem que ter muito frisado na cabeça de vocês. Jesus quer ser exemplo para nós. Então, esse exemplo se dá em muitos momentos da vida de Jesus, né? Nós podemos ver, por exemplo, na última ceia, né? Que Jesus, ele reza pelos seus amigos. Ou seja, nós não devemos só rezar por nós mesmos, né? Pedir, ai, Senhor, eu preciso disso. Ai, Senhor, eu te agradeço por isso, porque o Senhor fez isso pra mim. Não, nós devemos rezar pelos nossos amigos. Então, a Carla tá com uma dificuldade. Ela pede, né? Lu, reze por mim. E eu vou rezar por ela, né? Às vezes, né? A gente tem... Os nossos outros amigos têm mais intimidade com Deus. A gente fala, não, por favor, você que é muito amigo de Deus, muito amigo de Deus, reza por mim, né? E talvez essa oração chegue mais rápido aos ouvidos de Deus, né? Justamente porque tem essa intimidade. Claro que isso não significa que Deus não está escutando, né? Ai, Deus não me escuta. Não, não é isso. Sim. É que talvez a gente, né, cria na nossa cabeça algo que, nossa, Deus não está escutando minha oração. Mas quando a gente entrar em frase por frase daquilo que a gente está pedindo, a gente vai ver o porquê será que às vezes parece que Deus não está escutando a minha oração, porque talvez a gente não faça a oração consciente, porque a gente está pedindo algo e às vezes a gente não se dá conta. Sim. Então não é uma questão de, ai, Deus não atende minhas orações. Mas às vezes a gente está fazendo a oração não prestando atenção, uma forma automática. A gente vai ver isso mais pra frente. E aí também a gente vê na cruz, né? Quando Jesus, ele já estava pregado na cruz e ele reza pedindo ao Pai para que perdoasse aqueles que tinham lhe feito mal, né? Então a gente pode ver que em todos os momentos na vida de Jesus, ele reza ao Pai buscando esse relacionamento e essa unidade, né? Que existe, né? De fato ali a Trindade junto, né? Na oração. E não só Jesus dá este exemplo para nós, como também os apóstolos. Porque nós vemos, né, que os apóstolos eram perseverantes na oração. Então, lá no início da igreja, eles aprenderam isso com Jesus na oração, né, a importância da oração. E eles permaneceram na oração. Então, agora nós vamos entrar propriamente no Pai Nosso, né? Nesta oração que é tão importante para nós católicos. E os discípulos, eles se impressionavam muito da forma que o próprio Jesus, ele rezava, né? Tanto é que eles pediram, Senhor, ensina-nos a rezar. E aí Jesus, ele senta, né, ali com os discípulos, né? E aí ele começa, Pai Nosso. Então, Jesus começa dizendo Pai. Então, aí nós tiramos o nosso primeiro aprendizado do Pai Nosso. Jesus nos ensina a dirigir-nos a Deus como Pai. Por quê? Nossa, vocês devem estar pensando, mas isso é normal, a gente já faz isso. Só que aqui tem um detalhe muito importante. Os judeus da época de Jesus, né, eles tinham uma relação com Deus muito distante. Por que que os judeus tinham uma relação, né, distante com Deus? Lembra que a gente já falou sobre isso várias vezes, né? Que o pecado deixou, a gente já citou até neste vídeo,
que o pecado deixou um abismo, Sim. né, entre o homem e Deus. E o que acontece? O Antigo Testamento, ou seja, né, a Bíblia antes do nascimento de Jesus, tinha Deus como um ser soberano que ficava longe, que o homem não tinha acesso. Não tinha um contato, né? Ele não conseguia chegar até Deus. Então ele enxergava Deus muito longe, como alguém, né? Que ele nunca iria ter esse contato, essa relação. Por isso mesmo que tinha os profetas. Então os homens, quando eles queriam conversar, pedir algo para Deus, eles falavam com os profetas, com os homens que tinham essa maior intimidade com Deus, que foram enviados pelo próprio Deus. Então, olhem só, quando Jesus fala Pai Nosso, isso é um marco para todos aqueles homens, os apóstolos, porque até então eles não tinham essa visão de Deus como Pai. Então, eles sabiam que Jesus era filho de Deus, mas quando ele fala Pai Nosso, ou seja, ele não é só meu Pai, ele é Pai Nosso. Então, aí fica o primeiro aprendizado. Jesus, sendo Deus, nos ensina a chamar Deus de Pai. Certo? Então, agora a gente vai aprofundar melhor e falar parte por parte da oração. E a gente vai ver que na oração do Pai Nosso existem 7 pedidos, né, ao Pai do céu, né? E aí os 3 primeiros, eles se referem a Deus e a forma de que nós devemos servi-lo, né? Então a gente já viu que primeiro Jesus inicia a oração referindo ao Pai. Então, Pai Nosso que estais no céu. E aí ele vai continuar, né? Santificado seja o teu nome. Então esse é o primeiro pedido. Nós pedimos que seja santificado o nome de Deus. Ou seja, nós devemos reconhecer a santidade de Deus, né? O quanto ele é santo. E a gente continua. Venha o teu reino. Então esse é o segundo que a gente está pedindo para que a gente possa, né, ter esse encontro, né, que o reino de Deus venha até nós, né? Então, olha só o que a gente está pedindo, né? E o terceiro, esse é muito importante, que era onde a gente queria falar com vocês. Sim. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, era o que a Ká tinha falado. Por que às vezes o nosso pedido pode não ser atendido e o pedido de outra pessoa que tem mais intimidade com Deus é atendido? Por quê? Às vezes a gente pede, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você nem prestou atenção nessa parte. Olha só o que a gente está rezando, né? Olha seja feita a tua vontade. Ou seja, às vezes o pedido que a gente pede para Deus não é a vontade dele. Você já parou para pensar nisso? Né? Ou seja, eu peço lá, Senhor, eu quero uma bicicleta. Mas ele sabe que se você ganhar uma bicicleta, você vai se estropiar. Você vai quebrar um braço. Você vai, sei lá. Ou os seus pais não têm condições. Entendeu? Então, ele não vai atender o seu pedido porque não é a vontade dele. Certo? E aí, quando ele não atende, a gente acha, nossa, mas Deus não me escuta. Mas será que você escuta a oração que você está fazendo? Então, porque aí que tá a questão. Será que você sabe o que você está pedindo? Sim. Que você está se referindo a Deus, pedindo para que seja feita a vontade dele. Então, Senhor, esquece as minhas vontades, que faça a sua vontade. Então, a questão de humildade aqui. A gente está se colocando humilde a ponto de deixar Deus agir na nossa vida. Exatamente. Não somos nós que devemos saber. Lembra, a gente falou, né, a questão também de saber o que é bom, o que é ruim, né, o bem e o mal. Então Deus sabe que aquilo não vai te fazer bem, que aquilo não é para você. Ele não vai atender aquele pedido. Então a gente tem que educar a nossa vontade para que a nossa vontade seja a vontade do Pai. Então todas as vezes agora que você rezar esta oração, preste bem atenção nessa parte. Seja feita a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu. Certo? Então, talvez essa pessoa que você peça a oração tenha mais intimidade porque ela já entendeu essa parte da oração.
seja feita a tua vontade, Senhor. Então, se não Ok. for para ser, que não seja. Então, gente, continuando, né? Agora a gente vai falar sobre os 4 pedidos voltados para as necessidades humanas básicas, né? E o primeiro pedido é, a oração diz, né? O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, né, a gente pede o pão, que é o alimento, mas não só o alimento do corpo, mas também da alma. Porque tem até um trecho bíblico que diz: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, nós pedimos o alimento do corpo, mas, além disso, o alimento da alma, que é o próprio Deus, né? A palavra que sai da boca de Deus. Então, ele nos alimenta por inteiro. Sim. Esse é o primeiro pedido. Aí o segundo. O segundo. Perdoa as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Aí, nós temos um segundo ponto que pega ali no nosso calo, né? O primeiro foi da vontade, né? Que Deus tem que ser a vontade dele. E aqui perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoamos. Olha só, né? Então, quando um amigo seu lá faz uma coisa pra você e você fala: eu não vou perdoar essa pessoa. Aí depois você vai lá e pede: Senhor, perdoa que eu fiz isso, isso, aquilo. Ele não vai te perdoar. Exatamente. Porque você não perdoou o amigo. Não é porque Deus não é misericordioso, não, muito pelo contrário, porque Deus é misericórdia. Mas ele é justo, né? Ele é justo. Então, não é bagunça. Aqui não é bagunça. Então, se você não perdoa o irmão, você não será perdoado. Porque você diz Você mesmo está dizendo isso, Sim. né? Então, olha só. A gente se direciona a Deus na nossa intimidade da oração para falar algo que a gente nem presta atenção. Então, a oração vai além, porque a gente está pedindo para que Ele perdoe as nossas falhas. Então, para isso, a gente deve perdoar os nossos irmãos, no sentido, né, amigos, aqueles que estão próximos, aqueles que fizeram algo que feriu de fato o nosso coração. Então, a gente deve sempre, na humildade, perdoar as pessoas que cometeram algum erro contra nós, para que a gente também possa se direcionar a Deus e pedir esse perdão. Porque lembrem-se, Jesus Cristo na cruz, nós falamos isso já. Jesus Cristo na cruz pede ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus, que é Jesus, perdoa as pessoas que o mataram, quem somos nós para não perdoar a falha do irmão? Sim. Porque nós também falhamos, porque nós pedimos também perdão a Deus pelas nossas falhas. Então, perdoai, gente. Não guarde rancor, porque é furada. É furada guardar rancor. Porque rancor é um veneno que a gente toma. A gente dá pro outro, a gente guardar toma. mágoa, né? Ter ranço dos outros. Porque teve uma época que, nossa, era todo mundo. Era tô moda, com ranço, né? tô com ranço. Mas, peça perdão a Deus, sabendo, pensando: será que eu perdoei? Porque Ele está lá também esperando a gente pedir o perdão para Ele, né? Sim. Então, olha só, a oração ela é muito completa. Exatamente. Ela é muito simples, né? Fácil de fazer, né? Mas ela é completa. Sim. Então, a gente pede aquilo que a gente também quer desejar para o outro. Então, a gente deve perdoar o outro para que a gente possa também ser perdoado. Então, esse é o segundo pedido voltado às nossas necessidades. O terceiro: e não nos deixes cair em tentação. Que a gente entra também, né? É algo que a gente já falou em alguns vídeos atrás, né? Que a gente deu exemplo, de um dos pecados da tentação. Que é a gula, né? Ou seja, tem um bolo lindo de chocolate na tua frente. Mas aí você já come um pedaço. Você já tá satisfeito. E o seu olhão fica desse tamanho aqui pra comer o bolo inteiro. É uma tentação. O demônio, ele sabe onde a gente tem mais fraqueza e vai jogando tentações, né? Então, quando a gente aqui pede: Senhor, não nos deixe cair em tentação,
é que a gente se mantenha forte, íntegro. É porque quando né? a gente fala aqui, por exemplo, do pecado da gula, né? Existem inúmeras tentações, né? A gente vai ver Sim. mais pra frente também em relação a elas. Mas aqui, especificamente, pecado da gula, que foi o que a gente já falou. A gula, ela não consiste em você apenas comer o bolo. Mas, por exemplo, você já tá satisfeito, seu corpo já não precisa de mais nenhum alimento. Uhum. E aí você quer comer aquilo. Só por comer, por puro prazer, né? Sim. E aí é nesse momento que consiste a tentação, porque você não resiste àquilo que os seus olhos estão vendo, né? Exatamente. E aí a gente pede aqui, porque é muito importante a gente pedir isso, com conhecimento e clareza daquilo que a gente pede. Senhor, não deixe a gente, né? Não me deixe cair em tentação, porque elas vão surgir ao longo da nossa vida, a gente vai ver. Uhum. Existem várias tentações e a gente pede justamente para que ele esteja ali do nosso lado, para que nada de ruim, né, aconteça, para que a gente possa viver na pureza que a gente sempre busca, né? E o quarto pedido, que é muito assim forte: mas livrai-nos do mal. Ou seja, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Não simplesmente, porque quando a gente fala não nos deixe cair em tentação, a gente está perante o mal. Olha só. Uhum. Então, além de a gente pedir para não nos deixar cair em tentação, a gente fala: Senhor, livra-me do mal. Então, que eu não esteja nessas ocasiões. Ou seja, que eu não esteja perante o mal. Que eu esteja somente em tua presença, né? Que eu esteja somente contigo, né? Em comunhão contigo. Então, gente, essa oração, ela é como a Ká falou, ela é perfeita, ela é completa. E essa oração deve reger todas as outras orações. Sim. Essa é a oração mestra, né? Foi o próprio Jesus, Foi o próprio Jesus que nos ensinou. Então, e aí, também aqui quando a gente fala, né, para livrar a gente do mal, então a gente pode recordar, né? A gente tem aquela tendência, né? Porque a gente perdeu aquilo lá atrás, então a gente já não sabe exatamente aquilo, o que é bom de fato, que agrada a Deus e tudo mais. Então a gente precisa que Deus nos mostre o que é ruim também em nossa vida. Então a gente também se refere a isso. Senhor, nos livra de tudo que eu vou cometer e que não seja da tua vontade, né, também. Sim. E eu quero chamar a atenção para um ponto muito interessante. Toda a oração nós falamos no plural. Então a gente fala: Pai nosso que estás nos céus, né? Aí mais pra frente a gente fala: o pão nosso de cada dia, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Por quê? Essa é uma oração universal. Todos nós, cristãos, fazemos esta oração. E é uma oração que nos une. Porque é um pedido que todos nós fazemos. É uma oração perfeita justamente porque é uma oração que todos nós fazemos juntos ao nosso Pai. Ou seja, Jesus ele quis mostrar realmente essa unidade da igreja. Ele, como cabeça da igreja, ele sendo Deus, ele se une a todo o corpo que somos nós. Então, nós pedimos juntos ao Pai. Pai nosso. Olha, essa oração, ela é tão essencial que os cristãos lá, né, dos primeiros cristãos, eles rezavam essa oração 3 vezes ao dia, né? Era uma oração tipo assim, no início do dia, no meio do dia, quando ia dormir. Então, é uma oração essencial, né? E ela, olha só como ela era importante, ela era entregue às pessoas no dia do seu batismo. Então, ela tinha uma importância muito grande. E nós temos a necessidade de rezá-la todos os dias. Nós temos, é um dever nosso rezá-la todos os dias. Porque, como a gente disse, é uma oração perfeita. Rezando esta oração, zerou o dia, entendeu? Você ganhou o dia já. É uma oração que foi dada, né, pelo próprio É um presente. Deus. Foi um presente. Assim, como que a gente consegue
ter essa relação, né? Como a gente consegue ter essa amizade, essa intimidade com Deus. Então, Ele mesmo nos ensina. Exatamente. Então, assim, não tem mais uma coisa... A gente fala, né, que a oração também, ela deve ser muito espontânea, do Sim. nosso coração, né? Mas a oração, ela também precisa ter essas palavras que a gente reconhece Deus como um divino, né? Santificado seja o vosso nome, né? A gente pede o reino de Deus, a gente pede o alimento diário. Então, a gente pede ali tudo o que é necessário para a nossa vida. Então, o motivo maior, né? Que se deve rezar todos os dias é porque ali contém tudo que a gente precisa. Exatamente. Então, gente, agora nós queremos concluir essa catequese com algo bem especial. E a gente vai aparecer de uma forma diferente. Agora, tcharam! Bom, essa dinâmica, ela consiste em... Aqui nós temos 3 copos, tá? Com a mesma quantidade de água. Não sei se tá focando, brincadeira. E aqui na frente nós temos 3 pacotinhos de Sonrisal, que é um comprimido efervescente. Falei errado. Mas enfim. Nós queremos mostrar a importância, tá, da oração. E nós vamos ver isso na prática aqui agora, ok? Então, o primeiro comprimidinho, ele está aqui fora, certo? Fora do copo. É assim, ó. O que acontece? O que vai acontecer, né? Isso, é exatamente isso que a gente tem que ver. Primeiro, o que acontece com o comprimido que tá fora do copo? Ele tá na embalagem. Ele tá aqui na embalagem, certo? Tem alguma reação ele fora? Mudou alguma coisa? O comprimido não mudou, não interferiu. Ele tá fora. Nem sequer foi aberto, né? Agora, o segundo também está na embalagem, certo? Tá? E o que acontece se a gente colocar ele dentro do copo? Então, a gente vai ver o que vai acontecer com ele. Nada. Porém, ele está dentro do copo. Okay. Ao contrário do outro que está fora. Agora, o último. A gente vai abrir. Vai tirar ele de dentro do plastiquinho. Ó, comprimidinho. Tá aberto. E a gente vai fazer o quê? Colocar ele dentro, aberto. Sem nenhuma embalagem. E aí, o que tá acontecendo? Pra ver? Dá até pra ouvir o barulhinho. Olha aqui, ó. Ele está cumprindo o seu papel, né? Tem um cheiro ruim, né? Bom, ele dissolveu. Tem uma reação, né, dentro da água ali, certo? Então, agora a gente vai trazer isso para o que nós estamos falando. O copo com água significa a fé, a religião, o próprio amor de Deus, certo? Então, esses 3 copos representam isso, né? O próprio Deus, a sua palavra, a sua igreja, a fé, certo? E aí, o comprimido tá representando nós, certo? Nós somos esse comprimidinho aqui, Sonrisal. Certo? Então, o que a gente falou do primeiro? O primeiro ficou fora. Ele não quis. Ou seja, ele não tá nem aí. Ele realmente negou a fé. Ele negou a religião. Ele negou a palavra e o amor de Deus. E isso significa o quê? Que
Quando a gente nega, a gente teve alguma reação? Não, não interferiu. A gente não quis ser transformados. Exatamente. E vocês ouviram o que eu tinha falado aqui? Ele cumpriu o seu papel original. Aqui, ó, ele vai Nem continuar... saiu da embalagem. Ele vai continuar aqui, ó, parado, sem nenhuma utilização. Ele é inútil. Olha, ó, pronto. Tá aqui, ó, largado, astral. Fora. Um remédio que não tá servindo de nada. Não tá servindo de nada. Ele está dentro da sua embalagem e não se moveu. Ok? No segundo. O segundo, ele já está dentro. Então, ele quis entrar ali, só que o que acontece? Ele não está aberto. Então, ele não se abre e não aceita tudo. Exatamente. Então, ele ficou até molhadinho aqui, ó, tá até pingando. Mas ele não aceita o seu objetivo ali, né? A função dele. Então, aqui ele não abriu o coração para receber as verdades da fé. Ele participa, ele vai na igreja, tudo, só que ele escolhe, né? Ele tá meio assim, não, eu não quero me abrir, eu não quero realmente, tipo, fazer parte daquilo. É como se ele ainda não tivesse aceitado a sua função, né? O seu papel ali. Tomada a decisão, né? Isso. E no terceiro a gente viu que ele se abriu, né? Então ele mergulha por inteiro, sem nada para impedir, né? E ele se transforma. Ele se deixa transformar. E aqui ele cumpre o seu papel, certo? Então, olha só, para o que nós somos feitos? Nossa, agora a gente vai lá atrás. Deus nos criou por amor e para o amor. Então, a gente falou o quê? Que esse copo era a representação de Deus, do amor de Deus. Então, quando a gente mergulha sem nenhum impedimento, nós nos tornamos um com Ele, um amor com Ele. A imagem e semelhança do próprio Deus. Exatamente. Então, a gente se deixa, a gente se permite. Lembra que a gente falou, temos o livre-arbítrio. Então, a gente se permite ser transformados. Deus, ele não entra no coração de quem não permite. Sem você dar essa abertura. Então, aqui é a pessoa que dá uma abertura inteira, né, para Deus, e ela se deixa transformar. Então, é isso que acontece, né? Quando a gente abre o nosso coração, somos transformados. Exatamente. Transformados pela verdade, né? Pelo amor. E sabe o que faz com que a gente abra o nosso coração? Muitas vezes é a oração. É uma intimidade que a gente tem com Ele, que Ele nos transforma, né? Exatamente. Então, gente, para finalizar, né, esse vídeo, nós entendemos que o segredo de uma vida de intimidade com Deus e uma vida verdadeiramente fiel é a oração. Ok? Então, hoje nós vimos mesmo assim, a oração do Pai Nosso, que é a mais perfeita de todas. E a partir dela, né, nós vemos que a oração, de um modo geral, ela é o que nos leva para mais perto de Deus. Tá bom? Então agora que a gente possa, de fato, né, ser transformados, né, através dessa oração. Sim. Então nós vamos finalizar, né, nesta catequese também com a nossa oração. Então, estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, obrigada por ter nos ensinado e nos mostrado a importância da oração, principalmente a oração do Pai Nosso. Que nós possamos, a partir de hoje, rezá-la todos os dias, sabendo o que nós estamos pedindo, né? Cada palavra, cada frase, a cada pedido, que nós tenhamos consciência daquilo que estamos dizendo, que estamos pedindo a Ti, com autoridade, com verdadeira confiança em Ti, Senhor. Que esta oração realmente mude o nosso coração, que abra o nosso coração à verdade da fé e termos mais intimidade contigo.
Muito obrigada por ter nos mostrado tudo isso hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estivemos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigada, gente. Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida, né, anotem. E até o próximo vídeo.